Que a paz de Cristo esteja na sua vida. É com muita graça, com muita alegria, que mais uma vez aqui estamos para o nosso segundo estudo sobre a história e personagens da Bíblia e do cristianismo. Nesse nosso novo quadro que nós criamos no nosso canal Moldados, nós vamos falar sobre a história da igreja. Vamos falar também sobre os mártires do cristianismo, também sobre acontecimentos mais importantes da história do cristianismo e conhecer biografias de personagens bíblicos. Vai ser maravilhoso que você aproveite bem esses estudos, que seja de suma importância para a sua vida espiritual e também que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre 3 povos, nós vamos dividir em 3 vídeos. Cada vídeo nós vamos falar de um povo que deu início, que ajudou no crescimento do cristianismo. Primeiro nós vamos falar sobre os romanos, depois sobre os gregos e depois sobre os judeus. Então agora nós vamos falar sobre os romanos, e uma das coisas que tornam o estudo da história da igreja cristã uma inspiração é que esse estudo nos convence de que Deus está realmente operando a salvação do gênero humano no mundo em que nós estamos vivendo. Em parte alguma verificamos essa operação divina mais claramente do que a maneira extraordinária e maravilhosa como foi o mundo antigo preparado para a vinda de Jesus Cristo. Ele veio na plenitude dos tempos, quando todas as coisas tinham sido dispostas de tal modo pela mão do Pai, que a vinda do Filho obteve pleno êxito. Podemos compreender melhor essa preparação do mundo para o advento do cristianismo, ao considerar primeiramente a contribuição de 3 povos, que já falamos, romanos, gregos e judeus. Cada um no seu tempo, pela providência divina, criou as condições da sociedade em que o cristianismo apareceu, realizando as suas primeiras conquistas. Quando o cristianismo surgiu, e durante os primeiros séculos de sua existência, os romanos eram os senhores do mundo, assim os consideramos, não obstante o fato de que havia muitíssimas regiões fora do seu domínio, porque a parte que governaram foi aquela onde a civilização do mundo estava então realizando os seus notáveis progressos. Os habitantes desse império o consideravam como abrangendo o mundo, pois ignoravam que existia além das suas fronteiras. Além disso, o mundo romano incluía todas as terras que seriam alcançadas pelo cristianismo. Isso durante os 3 primeiros séculos da era cristã. Por volta do ano 50 depois de Cristo, o Império Romano abrangia a Europa ao sul do Reno e do Danúbio, também a maior parte da Inglaterra, o Egito e toda a costa ao norte da África, como também grande parte da Ásia, desde o Mediterrâneo até a Mesopotâmia. Não era somente pela força que os romanos dominavam todas essas regiões. Eles as governavam efetiva e inteligentemente, pois onde quer que estendesse seu domínio, levavam uma civilização incomparavelmente superior à anteriormente existente naquelas terras. O poder desse império foi mais acentuado e sua administração foi mais eficiente nas terras adjacentes ao Mediterrâneo, exatamente onde o cristianismo foi primeiramente implantado. Com seu império, os romanos se tornaram os mais úteis instrumentos de Deus no preparo do mundo para o advento do cristianismo. Esse império, que incluía grande parte do gênero humano, foi uma lição objetiva que provava ser a humanidade uma só. Por muitas eras, governos separados formaram grupamentos humanos que se sentiam diferentes e isolados de todos os outros grupos. Mas com o Império Romano, os povos se unificaram no sentido em que todos os governos tinham sido derrubados e um poder único dominava em toda parte.
O cristianismo é uma religião de caráter universal, não conhecendo distinções de raça, apelando para os homens simplesmente como homens, tornando todos um em Cristo. Para tal religião, a preparação mais valiosa foi a unificação de todos os povos sob o poder político de Roma. E, além disso, o poder de Roma trouxe uma paz universal, nós chamamos a Pax Romana. As guerras entre as nações tornaram-se quase impossíveis sob a égide desse poderoso império. Essa paz entre os povos favoreceu extraordinariamente a disseminação entre as nações da religião, que pretendiam um domínio espiritual universal. Finalmente, a administração romana, sábia, forte e vigilante, tornou fáceis e seguras viagens e comunicações entre as diferentes partes do mundo. Os piratas que estorvavam a navegação foram varridos dos mares. Por terra, as esplêndidas estradas romanas davam acesso a todas as partes do império. Essas estradas notáveis realizaram naquela civilização o mesmo papel das estradas de rodagem e estradas de ferro da atualidade. E tão policiadas eram essas vias de comunicação que os ladrões desistiram dos seus assaltos, de modo que as viagens e o intercâmbio comercial tiveram extraordinário incremento. É provável que durante os primeiros tempos do cristianismo, o povo se locomovesse de uma cidade para outra ou de um país para outro muito mais do que em qualquer outra época, exceto depois da Idade Média. Os que sabem como as atuais facilidades de transporte têm auxiliado o trabalho missionário podem compreender o que significou esse estado de coisa para a implantação do cristianismo. Teria sido impossível ao apóstolo Paulo realizar sua carreira missionária sem essa liberdade e facilidade de trânsito possibilitadas pelo Império Romano. Contribuíram muitíssimo para o progresso do cristianismo nos seus primeiros anos. As portas que encontrou através de todo o mundo civilizado, as quais facilitaram o livre intercâmbio entre os países onde as novas ideias deveriam ser pregadas e encorajaram os movimentos dos primeiros missionários. Que Deus te abençoe e nós vamos prosseguir no próximo vídeo falando sobre os gregos.